chamo Erika Carla, sou do terceiro período de enfermagem. Irei falar um pouco sobre a assistência do enfermeiro ao paciente pediátrico com quadro de BVA, a bronquiolite viral aguda. Bom, eu vou falar um pouco sobre a introdução. A bronquiolite viral aguda, ou BVA, como também é conhecida, é uma das principais infecções respiratórias que acometem os menores de 2 anos. Ela é causada pelo vírus sincicial respiratório, ou VSR, em até 80% dos casos no primeiro ano de vida. A BVA tem 3 complicações agudas graves, que é a apneia nos lactantes jovens, a insuficiência respiratória aguda e a desidratação. Agora eu vou falar um pouco sobre o histórico. Há cerca de 80 anos, Rubens e Osmin descreveram a bronquiolite viral aguda, ou BVA, como uma enfermidade com dispneia obstrutiva distinto da doença respiratória aguda, que afeta especificamente crianças pequenas. A BVA causa impactos sociais e financeiros aos sistemas de saúde e influencia na mortalidade nos grupos mais vulneráveis, que são a BVA grave. São entre eles os prematuros, os de baixo peso ao nascer, os portadores de doenças pulmonares, cardíacas e neuromusculares, entre outras. Até os 2 anos, 95% dos lactantes já serão infectados pelo vírus sincicial agudo, o vírus VSR. Meu nome é Maria Eduarda, vou falar sobre a patogenia do BVA. O vírus se alastra no trato respiratório, do alto para o médio e pequenos brônquios e bronquíolos, causando necrose epitelial e iniciando uma resposta inflamatória nesse trato. O paciente acometido com essa patologia tem uma clínica variável, podendo se assemelhar com outros tipos de patologias, porque os sintomas são muito parecidos, como febre, taquipneia, chiado no peito, tosse. Então, essa patologia ela é muito, assim, até que tenha um agravamento, chega a nem se desconfiar que seja a própria BVA, né? Mas que seja qualquer outra doença do trato respiratório. Existem 2 tipos de obstrução, né? Vai variar de acordo com a clínica do paciente. Tem a obstrução parcial e a obstrução completa. A obstrução parcial, ela tem uma dificuldade e ela se pronuncia mais na expiração, não na inspiração, mas na expiração. E a completa, né? A obstrução completa, ela do ar aprisionado pode levar a múltiplas áreas até lactasia, o que pode ser exacerbado ao respirar concentrações altas de oxigênio. Olá, me chamo Isabelle Ferraz, sou do curso de enfermagem e vou falar um pouco sobre sintomas de bronquiolite. O período de incubação costuma ser de 2 a 5 dias. Os primeiros sintomas são específicos, típicos de qualquer resfriado, como coriza, espirro, tosse e febre. Na maioria das crianças, o vírus fica restrito às vias aéreas superiores e o quadro não evolui muito a partir daí. Se recusa a alimentar, apresenta vômitos e não consegue tomar líquidos. Cansaço para mamar, sonolência, tosse persistente que pode durar por mais de 2 semanas. Nos casos de bronquiolite grave, a criança pode apresentar mais de 40 respirações em 1 minuto, rebaixamento do nível de consciência em crianças menores de 2 meses. Um dos sintomas de bronquiolite pode ser pausas respiratórias. Na maioria dos casos, a bronquiolite é uma doença autolimitada com resolução espontânea após alguns dias. O pico dos sintomas costuma ocorrer entre 5 a 7 dias. A recuperação completa geralmente se dá em 1 a 2 semanas, mas pode demorar até 4 semanas em alguns casos. Os casos mais graves são aqueles em que o bebê apresenta dificuldade respiratória, principalmente quando há sinais de esforço para respirar. Em geral, apenas 3% dos casos precisam ser hospitalizados. Olá pessoal, me chamo Gorete Moura, vou falar um pouquinho sobre o tratamento do BVA. Então, o tratamento do BVA ele é posto basicamente como um suporte, então são feitas algumas orientações aos pais, aos responsáveis da criança que apresenta esse quadro clínico, e uma delas é a hidratação, diria que até a mais importante. É interessante que se mantenha essa criança, esse bebê hidratado para uma melhor recuperação. Então, quando se trata de bebê, é orientado aos pais
para que a mãe ela mantenha constância na amamentação, para que esse bebê ele não apresente quadro de desidratação. Também é orientado que se façam, lavagens nasais, caso a criança ela esteja com desconforto nasal. E também ainda nesse contexto da bronquiolite, é a oferta de oxigênio, caso a criança ela apresente desconfortos respiratórios intensos ou até a questão da hipoglicemia, e também a nebulização ou inalação com soluções salinas. Então é muito interessante também, orientar os familiares, que convivem com esse paciente, com essa criança, que eles fiquem sempre atentos a qualquer sinal de perigo ou qualquer indício, de que a criança ela não esteja bem, para que ela retorne para uma avaliação médica. Então, a criança ela pode estar muito bem hoje, mas se não tomados os cuidados necessários, o quadro pode se agravar. Mas a questão também da internação, ela só será feita quando o paciente ela apresenta um quadro muito grave e na questão da letargia, da hipoglicemia, ou até também do desconforto respiratório muito elevado, muito intenso. Então, também, podendo acometer as crianças que tenham comorbidades ou que tenham algum problema neurológico. Então, essas são as mais delicadas ou apresentadas também como quadros graves. Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com você? Me chamo Luciana Silva, estou aqui para falar um pouco sobre a prevenção da bronquiolite. O que acontece? Como qualquer outra doença viral, a melhor prevenção é estar evitando o contato dessa criança pequena, principalmente quando elas estão em fatores de risco. O que acontece? Evite que sua criança esteja em locais fechados, com pouca ventilação. Lave sempre o nariz dessa criança de 2 a 3 vezes ao dia. Use sempre álcool em gel ou lave sempre suas mãos. Evite o contato dessa criança com pessoas gripadas, tá ok? Oi pessoal, como eu havia falado anteriormente, a lavagem das mãos é primordial. Não existe vacina contra a BVA. Crianças ou lactente podem sim apresentar um quadro geralmente mais leve de BVA ou apresentar sibilância ou até mesmo qualquer outro quadro mais grave. Oi pessoal, vou falar para vocês a respeito da importância do enfermeiro nesse processo com um paciente com BVA no âmbito hospitalar. No âmbito hospitalar é de suma importância a presença do enfermeiro, podendo aumentar o conforto desse paciente e melhorando o seu processo respiratório.